Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Falar um pouquinho sobre SUS hoje, sobre a saúde no geral e por que a gente tem que defender isso. Tem muito esse negócio do posto, tem aquele meme do posto Ipiranga, não sei o quê, ferrando o posto Ipiranga, quero saber, você tem a rebiboca da perifuceta, ferrando no posto Ipiranga. E o SUS funciona assim, é um sistema único de saúde, universal para todo mundo do Brasil e pode atender várias necessidades. Isso é tão fantástico e por isso a gente tem que defender ele. E a gente vai, nesse vídeo, conversar um pouco sobre isso. Então vamos conversar? O SUS, atualmente, né, o SUS que a gente tem hoje em dia, ele foi fundado com a Constituinte de 88, foi dia 22 de setembro. Ele foi baseado no National Health Care, isso mesmo, National Health Care do Reino Unido, ou seria o Serviço Nacional de Saúde. E o Brasil é o país que tem um sistema único de saúde que atende a maior população. 200 milhões de brasileiros, mais na verdade a gente tem 210 milhões, mas que são atendidos pelo SUS. Isso é tão fantástico, isso é tão magnífico, que a gente pensa assim, a gente fica até sem reação quando percebe a magnitude. Às vezes a pessoa fala, putz, o SUS, ele tem vários problemas e tal. Defender o SUS não te exime a deixar de criticar o que está errado. É igual aquela brincadeira do ser nacionalista e patriota. Você pode defender o SUS, mas fazendo críticas pontuais. Pelo contrário, isso é importante. Fala assim, ser alocado em tal, esse dinheiro do SUS em X, em Y, em Z, é muito mais inteligente, muito mais produtivo pro que a gente precisa, entende? Então, não há problema nenhum de criticar o que está errado. O problema é querer acabar com isso. O SUS já tem uma importância natural e normal no nosso dia a dia. Se você está com uma dor de barriga, uma gripe, uma virose e assim por diante, o SUS vai te dar um suporte. Se você precisa de uma cirurgia, quimioterapia, tratamento oncológico, né? O SUS tem isso. Isso é tão fantástico, isso é tão magnífico. Nossa, mas não está funcionando bem. Ok, então vamos tentar consertar isso, vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar nessa linha. Mas não é porque o negócio está funcionando que você tem que deixar de destruir totalmente aquilo, entende? Não, aquilo ali a gente pode reformular. O SUS já tem sua importância natural, normal, em situações normais de pressão e temperatura. Imagina agora uma pandemia. Teve um caso nos Estados Unidos do cara que foi internado gastar mais de 1 milhão pela internação. No Brasil não, no Brasil vai ser custo zero. Custo zero, óbvio, pela questão do imposto, tal, tal, tal. A gente entende isso, a gente não, não tá fazendo uma de mágico assim Harry Potter e, pô, eu tirei dinheiro da onde? Do cu. Não é assim que funcionam as coisas. A gente também tem que entender isso. Mas pelo menos a gente não vai ter situações extraordinárias como essa, entende? Então, vamos falar um pouquinho sobre o SUS, né? Ele foi baseado no programa do Reino Unido, ele é o programa de saúde público que atinge o maior público de pessoas, né? Que são 200 e poucos milhões de pessoas. O SUS tem alguns princípios, são os princípios doutrinários. São três. O primeiro seria a universalidade. O Estado tem que fazer com que todo mundo tenha saúde. Tenha, opa. O Estado tem que fazer que todo mundo tenha acesso ao tratamento. Segundo, a equidade. Ele tem como objetivo fazer com que todo mundo tenha o mesmo tratamento. Aí você pode falar, tá, a régua tá lá embaixo. Sim, mas a gente pode trabalhar para tentar trazer a régua para cima, para todo mundo ter um tratamento um pouco mais um tratamento menos desigual, só que menos desigual pro melhor, não pro pior, como não pro pior como a gente está vendo hoje em dia. Concordo com esse ponto, concordo com essa crítica que é feita. E o terceiro é a integridade, procurando políticas públicas para assegurar a qualidade de vida da população. Esses são os três princípios doutrinários do SUS. Também o SUS tem três princípios organizacionais: participação popular, descentralização e comando único, e regionalização e hierarquização. Vamos por etapas. O que seria a participação popular? O nome já é bem claro, né? A população tem papel fundamental nesse processo. Já a descentralização e comando único, há uma distribuição de responsabilidades, de deveres,
na esfera municipal, estadual e federal. Já a regionalização e hierarquização é muito mais relacionada com questão de complexidade de tratamento, entende? Tem situações, por mais que o tratamento tem que ser o mais uniforme possível, obviamente tem pessoas que precisam mais do que outras de certos tratamentos. Por exemplo, um tratamento de câncer é muito mais complicado que um tratamento de gripe, né? É igual aquela relativizando aqui, estão fazendo, ah, minha casa pegando fogo, a minha não. Ah, vamos. As outras casas não são importantes? São, mas a gente tem que priorizar também os casos importantes. No caso, aí eu estou usando um exemplo aqui, por exemplo, uma virose simples, vamos dizer, uma gripe ou um resfriado e um tratamento de câncer. A pessoa com tratamento de câncer vai ter um, um atendimento diferenciado e mais específico, né? E como eu falei, o SUS já tem uma importância natural, cotidiana e corriqueira. Isso a gente sempre tem que lembrar. Essa preocupação, né? Imagina as pessoas que estão ali, juntos, fazendo acontecer. Médicos, enfermeiros de toda a equipe médica que está ali, entende? Eles têm uma função, eles têm toda uma dinâmica que já é complicada normalmente com falta de insumos e afins. Imagina em uma época onde o SUS está totalmente sendo utilizado. Imagina isso. Imagina toda a situação que a gente está vivendo, essa dinâmica dentro de um hospital, na linha de frente. Muitas pessoas da área da saúde são a linha de frente, são nossos heróis, estão recebendo salva de palmas nas janelas e afins. O que faz eu pensar também que quem fura a quarentena, faz rolezinho com os amigos, me deixa extremamente preocupado com a preocupação social dessa pessoa, sabe? Eu fico extremamente preocupado porque o que elas pensam? Elas são melhores? Elas podem? Pessoas que não têm total liberdade de ficar em casa, têm esse privilégio, estão fazendo festinha social, são estúpidos. E esse tipo de pessoa só consegue perder para um tipo de pessoa. A pessoa que é inspirado no, no responsável pelo nosso governo federal, inspirado pelo responsável do nosso governo federal, faz ataques internos de hospitais. Entram em hospitais fazendo uma balbúrdia, como falaram das faculdades, né? Fazendo balbúrdia dentro de hospital com trabalhadores que querem a solução para esse problema. Estão tentando ajudar de verdade. Não ficam inflamando discurso de ódio em sites, redes sociais, não. São pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando, fazendo acontecer. Enquanto isso, incentiva que seus apoiadores entrem em hospitais, façam uma balbúrdia, quebrem computadores, destruam, atrapalhem a harmonia. Isso fica como? O SUS tem que ser defendido, incluindo situações onde pessoas usam da própria força para entrar no hospital, fazer uma quizumba, fazer uma zona, porque o coronavírus é uma invenção comunista. Não é assim que as coisas acontecem. Vamos colocar a mão na consciência, vamos conversar e vamos defender o SUS. Vamos defender esse pilar da nossa sociedade. Então, muito obrigado e até uma próxima, onde a gente vai falar sobre outro tema. Espero que um pouco mais leve e que não deixe as coisas tão tensas, porque quando não há defesa de quando não há defesa de coisas básicas, a gente fica
preocupado. Então, até uma próxima.